Shalom, amigos e irmãos. Nós vamos agora para a segunda parte do capítulo 5 do profeta Jeremias. O tema é o juízo. Aqui Deus descreve como será a invasão da Babilônia sobre Judá e quais as consequências que trará sobre Judá por causa dessa invasão. Versículo 10. Subi vós aos terraços da vinha, destruí-a, porém não de todo. Tirai-lhe as gavinhas, porque não são do Senhor. Vamos comparar aqui com o capítulo 2, versículo 21, que diz: Eu mesmo, diz o Senhor aqui, te plantei como vide excelente, da semente mais pura, como pois te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Aqui, versículo 10, o Senhor está dizendo que esta vinha, que deveria produzir boas uvas, bons frutos, ela será destruída, porque esta vinha se tornou degenerada. Então, a Bíblia como um todo sempre utiliza a vinha apontando para Israel e os judeus. Então aqui não é diferente. A vinha está representando Judá, e a vinha aqui será destruída por causa do pecado, da iniquidade do povo. Então aqui diz que a vinha será destruída, mas a raiz e o caule não é cortado. Então mostra que Deus não acabou seu projeto para Israel e para os judeus. Aqui está dizendo que ele destruiria, mas aqui está dizendo que também que ele vai manter a raiz e o caule. Ele não cita aqui a destruição da raiz do caule. Vamos ver aqui este mesmo versículo na Bíblia de David Stern. Vão por entre as fileiras de vinhas e destruam-nas, mas não a destruam por completo. Cortem seus ramos, pois não pertencem a Adonai. Então aqui o Senhor está dizendo: podem destruir, mas não destruam por completo. Mantenham a raiz e o caule, porque o meu projeto com Judá não acabou. Versículo 11. Porque perfidamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Então aqui o Senhor já está falando sobre o reino do norte e o reino do sul. Ele está dizendo que as duas casas se rebelaram contra o Senhor, e a consequência foi a destruição das duas nações. Versículo 12. Negaram o Senhor e disseram: não é Ele, e nenhum mal sobrevirá, não veremos espada e nem fome. Aqui, quando o profeta Jeremias andava pela rua, estava no templo, estava diante dos líderes, do povo, dos nobres, e ele profetizava que viria guerra para destruir a nação por causa da iniquidade, dos pecados, da idolatria da nação. E o povo dizia: não, é mentira, nada nos acontecerá, não virá espada sobre nós, nem fome, nós somos a nação escolhida do Senhor, nós somos o povo escolhido do Senhor. Nós frequentamos o templo, nós fazemos rituais, nós damos os dízimos, nós fazemos sacrifícios. Nós somos o povo que Ele gosta. Então aqui está mostrando que era um povo obstinado por causa do pecado. E eles diziam: o Senhor não nos castigará, o Senhor não nos punirá. Eles estavam achando que o Senhor era complacente com a iniquidade e depravação desta nação. O povo estava negando a Torá, o povo estava negando as consequências das alianças que viria sobre eles por causa do pecado. Versículo 13. Até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Aqui, no versículos 13, estava dizendo que os profetas não estavam com Deus, não tinha nada com Deus, não tinha relacionamento com Deus e não vinha de Deus. Aqui os profetas que estavam guiando o povo para o inferno, para a decadência e para o abismo da nação, não vinha de Deus, não procediam de Deus. E aqui o Senhor está dizendo que eles ameaçavam
Eles ameaçavam o justo, ameaçavam Jeremias, ameaçavam os profetas. Aqui o Senhor está dizendo que as profecias que eles faziam de maldições viria contra eles próprios. No decorrer do livro de Jeremias, do profeta Jeremias, eu vou detalhar os pecados dos profetas. E eles estavam numa prostituição espiritual inimaginável. Eles estavam guiando o povo e os líderes religiosos à decadência total. E aqui também no versículo 13 mostra que o povo ouvia esses profetas e não os verdadeiros profetas. O povo gostava de ser enganado, gostava de ouvir mensagens de paz, de prosperidade. Aquilo massageava o coração do povo. O povo que queria se contaminar com o pecado. E eles ignoravam os profetas verdadeiros. E aqui diz, até os profetas não passam de vento, porque a palavra que vem do Senhor não estava com eles. Versículo 14. Portanto, assim diz Adonai, Jeová de Sabaoth, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e este povo em lenha, e eles serão consumidos. Vou ler aqui um pedacinho aqui, ó. Visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, Jeremias, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. O Senhor está dizendo que as palavras seriam como fogo na boca de Jeremias para destruir e consumir essa sodomia que estava Judá. As profecias e o cenário apocalíptico que eles viveriam iria destruir eles por causa da idolatria. Versículo 15. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras e não entendes nada do que fala. Aqui trata da Babilônia, e a língua babilônica é o aramaico. Aqui o Senhor está dizendo que levantará esta nação, é uma nação antiga, é uma das mais antigas do mundo. Tanto que a origem dela se dá em Gênesis capítulo 10, versículo 10. O princípio do seu reino foi Babel, Erec, Acade e Calné, na terra de Sinear. Vou ler aqui o versículo 11. Daquela terra saiu ele para a Síria, e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. Aqui a Babilônia é Sinear. Aqui em Sinear foi onde Nimrod começou a sua colonização. Nimrod é um dos poderosos caçadores que houve na história. E ele que fundou praticamente Nínive, os assírios e os babilônicos. E a Babilônia foi onde também veio a Torre de Babel. Então o histórico de Nimrod é um histórico de guerra e de poder, assim como também de confusão, de onde veio a Torre de Babel. E esta nação agora se levantaria para castigar e punir Judá por causa dos pecados da nação. Versículo 16. A sua aljava é como a sepultura aberta, todos os seus homens são valentes. Para que você entenda o contexto, o porquê que o Senhor está dizendo que os homens são valentes, é simplesmente entender Nimrod. Nimrod foi um grande caçador, um homem corajoso, e como praticamente a Babilônia e os assírios descenderam de Nimrod, então foram homens treinados para a guerra, treinados para matar. O estilo mais ou menos da Babilônia e dos assírios, os assírios ainda conseguiam ser pior do que a Babilônia na arte da guerra, em maltratar pessoas. Mas talvez um cenário para você entender é o estilo
os muçulmanos terroristas hoje, o ISIS. Então, eles praticamente, quando entravam na guerra, entravam para matar ou morrer. Os homens são treinados para ser valentes. E aqui o Senhor está dizendo, esta nação, nação fundada por Nimrod em Sinear, vou levantar contra vocês para destruir vocês, consumir vocês pelo fogo, por causa do pecado desta nação. A aljava é onde ficavam as flechas dos guerreiros. E aqui mostra que a pontaria deles era tão boas. As pontarias deles eram tão boas que eles atiravam para acertar e matar o inimigo. Versículo 17. Comerão a tua sega e o teu pão, e os teus filhos e as tuas filhas comerão as tuas ovelhas e o teu gado. Comerão a tua vide e a tua figueira, e com a espada derrubarão as tuas cidades fortificadas em quem confias. Aqui no versículo 17 mostra que os babilônicos seriam tão implacáveis, que eles comeriam a colheita do povo, comeriam o pão, destruiria os filhos, mataria as filhas e provavelmente tornaria elas escravas sexuais, comeria as ovelhas do gado, comeria a vide, tomaria o vinho deles, tomaria as uvas, a figueira, e destruiriam todos, e mataria muitos, a espada. Destruía cidades fortificadas, onde o povo falava, esta cidade jamais será destruída, porque é a cidade do Senhor, é a cidade poderosa, ninguém destruirá, aqui é o templo onde o Senhor habita. Agora esta cidade ficará em ruínas. As casas serão incendiadas, os palácios destruídos, e o templo saqueado e derrubado. Vamos ler agora os versículos 15, 16 e 17 na Bíblia de David Stern. Trarei sobre você, ó casa de Israel, uma nação distante, diz Adonai, uma nação resistente, uma nação antiga, uma nação cuja língua você não conhece. Você não entenderá o que eles dizem, que é o aramaico. Sua aljava é como uma cova aberta, todos são guerreiros poderosos. Devorarão sua colheita e seu pão, engolirão seus filhos e suas filhas, comerão seus rebanhos e seu gado, assolarão suas vinhas e suas figueiras, com a espada destruirão as cidades fortificadas em quem você acredita. Aqui mostra que a calamidade que viria sobre Judá era tão grande, que ela viraria deserta. Contudo, ainda naqueles dias, diz Adonai, não vos destruirei de todo. Aqui o Senhor, como no versículo 10, está dizendo novamente que ele manteria a linhagem judaica, os judeus, para que no futuro ele restaurasse a nação novamente. Então aqui, Judá não foi consumido por total, como Sodoma e como Gomorra, por causa da aliança abrâmica, que aponta para a promessa, o juramento do Senhor, incondicional, independente de pecado do povo ou não, mas pela graça do Senhor, o qual faria de Judá um povo restaurado no futuro para os crentes judeus. Então aqui o Senhor está dizendo no versículo 18, no futuro haverá pessoas crentes que se converterão a mim, e farei desse povo habitar em Jerusalém, será a nação mais bela e poderosa do mundo. Então aqui mostra a aliança abrâmica incondicional, onde o Senhor está dizendo que ele vai preservar os judeus para que no futuro tanto Israel quanto o povo judeu seja restaurado. O povo crente, não o povo ímpio. Aqui o Senhor está destruindo uma nação ímpia, uma geração ímpia, mas não está eliminando a linhagem judaica. Ele está dizendo, no futuro eu restaurarei vocês, e vocês serão o meu povo, junto com os gentios,
com as nações crentes que se converterão a mim, e todos serão um só povo, e um só Senhor, e uma só fé. Versículo 19. Quando disserdes, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Então lhe responderás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra em que não é vossa. Então aqui o povo queria saber por que tamanha calamidade sobre nós, por que estamos morrendo, por que estão nos matando, por que estão tirando nossa comida, por que as nossas casas estão sendo destruídas, o templo, os palácios, os líderes religiosos. E o Senhor e Adonai lhe responderás, porque adoraram os deuses estranhos, e agora, como punição, vocês irão para as nações e servirão a esses deuses escravos deste povo pagão. O Senhor nada mais do que está repetindo aqui, o profeta Jeremias está repetindo nada mais que a aliança palestina, a aliança da terra, que está em Deuteronômio, capítulo 30, versículo de 1 a 10. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Elohim, e te tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno. Então Adonai teu Elohim mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus, e te tomará de lá. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Elohim de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Aqui mostra a mudança que Israel vai ter no futuro, onde todos adorarão ao Senhor, onde o Israel será restaurado, onde todos serão crentes em Yeshua HaMashiach, no Senhor Jesus. O Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguirão. Aqui mostra que as nações que tentarão eliminar e que tentaram destruir Israel e os judeus, agora serão eles que serão amaldiçoados e destruídos. Versículo 8, de novo, pois darás ouvidos à voz de Adonai, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto de teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Aqui mostra a prosperidade que Jerusalém e Israel terá durante o reino milenar, a prosperidade onde as nações terão que vir até Jerusalém para adorar Yeshua HaMashiach, Jesus. 10. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Elohim, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, e se te converteres ao Senhor teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma. Este processo aqui de restauração de Israel já começou. Nós estamos no período da história onde mais judeus se converteu a Jesus do que em qualquer outra fase da história. E esse processo de restauração já iniciou. Vai terminar agora com os 7 anos apocalípticos, a 70ª semana de Daniel, e onde Deus vai separar o joio e o trigo, tanto dos judeus quanto dos gentios, e ali ele vai restaurar Israel para todo sempre. Então aqui no versículo 19 do capítulo 5 de Jeremias, o Senhor está dizendo que ele vai espalhar os judeus entre as nações. E aqui começou com a invasão babilônica em Judá. E depois dessa primeira invasão, houve inúmeras outras invasões, onde os judeus foram dispersos por todas as nações. E agora estamos no período inverso, onde o Senhor está chamando os judeus para Israel, para iniciar o processo
de purificação, separar judeus crentes e judeus não crentes e para restaurar Israel para sempre. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens expositivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.